Bem-vindo à Bíblia de Estudo comentada em áudio. Estudo 28, baseado em Marcos, capítulo 4. Como nós estamos estudando no Evangelho de Marcos, estamos vendo como Jesus é apresentado como o servo, como aquele que traz mensagem de esperança para o mundo gentílico, para o mundo pagão. E chegando agora ao capítulo 4, nós vamos entender um pouco mais sobre esta mensagem que Jesus apresenta. Jesus tinha o costume de apresentar os seus ensinos por meio de parábolas, que eram historinhas da vida cotidiana do seu tempo. E ele começa aqui no capítulo 4 a falar de uma parábola que já foi apresentada lá no Evangelho de Mateus, a famosa parábola do semeador. Nós lemos que o semeador saiu a semear e ele lançou parte da semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram. Depois uma outra parte caiu num terreno pedregoso e brotou, mas a terra não era profunda. O sol então saiu, as plantas se queimaram porque elas não tinham raiz. A outra parte caiu entre espinhos que foram sufocadas aí depois e acabaram não dando fruto. E uma última parte caiu em boa terra e germinou, dando colheita variável, chegando a produzir vezes 30, vezes 60 e até vezes 100. Então, Jesus ensinou-lhes estas parábolas falando da mensagem do reino de Deus e apontando a realidade da necessidade da recepção dessa mensagem. A questão não é somente a palavra que cai no coração, mas como é que o coração recebe esta palavra de Deus. E então os discípulos curiosos perguntaram sobre o significado desta parábola e Jesus então diz que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Meu prezado ouvinte, você está acompanhando o anunciar da palavra divina ao seu coração. Como é que você reage a essa palavra? Veja que um perigo, claro, é a pessoa ouvir e logo esquecer. E o texto diz que Satanás retira esta palavra colocada no coração. Outros são como a semente lançada em terreno pedregoso. Eles ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, assim permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição, eles abandonam. E ainda outros são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, as riquezas, o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Veja só como é sério. A mensagem divina é a sua palavra, a palavra que tem poder de produzir vida espiritual, a palavra que é a única esperança que temos para a nossa vida, é a palavra criativa de Deus que faz as grandes transformações na nossa vida. Você quer ter uma qualidade de vida diferenciada, você precisa dar atenção à palavra divina, que faz as modificações necessárias no coração humano, na mente humana. Pois é, esta palavra anunciada, essa palavra publicamente apresentada, depende da reação. Mas vamos ver o que mais Jesus nos apresenta aqui quando falamos sobre essa semente não mente. Na sequência aparece mais uma pequena história, que é a parábola da candeia. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama?
Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continua ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Jesus então anuncia a necessidade da apresentação dessa palavra, dessa semente. A palavra divina é também como uma luz que precisa brilhar para todos. Não é possível deixar isso escondido, por isso Jesus anuncia a verdade de Deus. E também o texto diz que nós precisamos tomar cuidado, porque seremos cobrados a partir de quanta luz nós tivermos. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, nós não temos como ficar inocentes perante a realidade desta nova semente. Essa semente não mente, ela veio trazer a verdade e agora nós estamos responsabilizados perante Deus por aquilo que ouvimos. Falando em semente, observe a sequência do texto bíblico aí no final do capítulo 4. O texto nos diz: novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. É muito interessante observar que o tema da semente permanece aqui. É interessante observar como Jesus faz questão de usar esse tipo de comparação. É muito claro que Jesus usa a parábola da semente, aqui do grão de mostarda, e faz essa associação, porque nós vamos descobrir no texto sagrado que a semente tem a ver com a agricultura, com a realidade do cotidiano dessas pessoas. Jesus também faz questão de usar isso e falar dessa forma para chamar a atenção das pessoas. Aqueles que estão interessados e são curiosos vão vir atrás da verdade, porque eles terão a sua curiosidade aguçadas pela palavra aqui do Mestre. E é interessante ainda mais um pouquinho aqui no próprio capítulo 4, nós temos ainda mais uma parábola da semente. A semente não mente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, o primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Pois é, meu prezado ouvinte, veja só que além desse aspecto interessante da força da parábola, da curiosidade, da semente está ligada à agricultura, é muito interessante que uma semente é algo desprezível. Você vê um pequeno grãozinho, você vê aquela sementinha e diz, puxa, isso aqui não quer dizer nada. A palavra divina é semelhante à semente. Muitas pessoas, olham para a Bíblia, olham para a palavra de Jesus, olham para a mensagem do Evangelho e não se incomodam tanto com ela. Mas é muito interessante observar que a própria palavra divina, a própria semente que vem de Deus, tem um poder nela mesma. É interessante ver que importa a receptividade da semente, como vemos no caso do solo da parábola do semeador. Mas a semente tem um poder impressionante. Por isso é que nós devemos tranquilamente anunciar a palavra divina, porque pelo seu poder ela encontra espaço no coração das pessoas e vai crescendo silenciosamente.
Jesus aqui em Marcos vai falar muito a respeito de uma espécie de segredo do seu ministério. Na verdade, não há segredo. Tudo que Jesus faz é público, mas Jesus é misterioso. As pessoas ainda não entendem muito bem o que ele está dizendo, por que ele está dizendo, e até os discípulos muitas vezes se mostram confusos. Mas a semente vai crescendo devagarinho, aos poucos, sem que se possa notar com clareza qual é o tamanho do seu poder e da sua força. Portanto, é assim que se porta a palavra de Deus. Esta palavra começou pequenina nos dias de Jesus, foi anunciada aos seus discípulos, atingiu em primeiro lugar os judeus, depois os povos em volta ali do mar Mediterrâneo, e esta palavra cresceu por todo o mundo e hoje tem atingido quase todas as nações da terra, porque há um poder tremendo na palavra divina. Diante disso, é bom que nós pensemos com mais profundidade na vida. Se esta palavra tem tal poder, essa semente não mente, essa semente tem um poder de modificar e transformar a vida da gente. Como é que você tem reagido em relação a essa semente? A semente crescerá, a semente produzirá os seus frutos, a semente chegará até o tempo do fim, que é o tempo da colheita. A pergunta importante que fica para o nosso coração é: que tipo de solo nós estamos cultivando para receber essa semente? Que tipo de reação nós permitimos no nosso coração para que essa semente frutifique? Pois é, prezado ouvinte, aqui vai um recado para todos nós, para toda a gente. Preste bem atenção e abra o seu coração, porque essa semente não mente. Vamos entender melhor o texto? Depois da exposição do professor Luiz Saião em Marcos, capítulo 4, as perguntas. Professor, quem está ouvindo estas parábolas e por que só os discípulos têm o direito à explicação destas parábolas? Pastor Alberto, Jesus apresenta as suas parábolas para um grupo amplo de pessoas. Nós temos aí o povo em geral, incluindo até mesmo os fariseus que ouviam o que ele estava dizendo, e os discípulos propriamente que pertencem ao grupo menor. Então Jesus, vamos assim dizer, trabalha com duas audiências distintas. E a gente fica imaginando, mas por que é que então Jesus não explica as coisas para todo mundo? Bom, em primeiro lugar, a gente vai destacar a realidade de que Jesus está trazendo uma mensagem que envolve juízo para alguns e uma mensagem que envolve salvação para outros. É uma realidade, uma mensagem de dupla face. Por quê? Porque a ideia que o texto nos apresenta é que esses religiosos dos dias de Jesus já estão com o seu coração fechado. E a parábola é uma oportunidade para a pessoa ouvir, e se ela tiver interesse, ela se aproxima de Jesus e vai buscar a interpretação, quer entender, quer saber mais a respeito disso. Os próprios religiosos, por exemplo, ouviam e, quando entendiam, rejeitavam. Por isso que a palavra do texto é dura, dizendo que isso foi dito exatamente para que eles não entendessem, porque eles não querem entender, E, no caso dos discípulos, é diferente, porque eles já arriscaram a própria vida indo
após Jesus, seguindo Jesus. Então eles estão comprometidos e eles estão num processo de aprendizagem. Então por isso Jesus explica os detalhes, até mesmo censura, vamos dizer assim, o fato deles serem devagar demais para entender aquilo que parece ser uma obrigação clara da parte deles. Mas aqueles que não querem ouvir, Jesus não faz nenhuma questão. Isso é importante, pastor Alberto, que o evangelho não precisa ser vendido em 3 vezes sem juros para as pessoas e ficar se implorando para a pessoa, não, olha, por favor, escute. Não, peraí, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a mensagem. Se você quiser se dar o privilégio de prestar atenção e ouvir, tudo bem, vamos lá, vamos ouvir. Então a gente não precisa ficar mendigando a atenção das pessoas, porque Jesus não fez isso. Aí está a mensagem de salvação. A pessoa querendo ouvir, ela certamente será feliz, ou como diz a tradição, bem-aventurada. Agora, você falou muito sobre semente. O que é a semente aqui? É o reino de Deus ou é a palavra divina? O que vem a ser esta semente que tem tanto poder? Olha, pastor Alberto, as coisas estão assim interligadas, porque o texto fala que a semente está ligada ao reino de Deus e fala que a semente é a palavra de Deus. O que Jesus veio fazer? Ele veio implantar o reino de Deus, porque isso está prometido lá nas profecias messiânicas do reino davídico. Então ele se apresenta como rei. Agora, esse rei tem uma mensagem, e esse reino é diferente, esse reino não corresponde às expectativas da maioria das pessoas que imaginavam um reino meramente material e político. Então, Jesus nos apresenta um reino de Deus, né, que chega com o anúncio da sua palavra, que é como uma semente. Agora, esta palavra diz respeito ao reino de Deus, e essa palavra, que é a mensagem anunciada aqui, é a mensagem das boas novas do Evangelho. De certa forma, a gente pode aplicar esse conceito à palavra de Deus em geral, sendo semelhante a essa semente. Então, essa palavra vai crescer até que o reino chegue onde Deus deseja, que é estabelecer o seu domínio pleno e completo sobre toda a terra e toda a humanidade. Agora, o que chama a atenção é que, por exemplo, o verso 11 do capítulo 4 de Marcos. Que mistério é esse que é dado a conhecer? Olha, pastor Alberto, isso é uma coisa bem interessante, porque o reino de Deus, ele tem algo de misterioso, né? Não é algo assim que a gente pode entender os seus detalhes todos de uma vez. Por isso, esse reino é apresentado como algo que vai se desvendando aos poucos. Jesus diz isso no verso 11, quando ele fala exatamente que ele iria explicar isso aos seus discípulos. A questão é que esse reino, ele chega numa espécie de tensão dupla de duas realidades. Por um lado, Jesus anuncia claramente o poder de Deus, ele liberta as pessoas das doenças, dos demônios, ele proclama a palavra livremente. Por outro lado, ele vai revelando os detalhes do propósito do reino aos poucos. Então, esse lado misterioso é um lado de desvendamento do detalhe da sua missão como Messias, como Salvador, que vai se desenvolvendo. É interessante, né? Porque que Deus assim resolve apelar para a nossa curiosidade. Isso mostra uma questão, assim, um lado criativo da ação divina, e também mostra para a gente assim, uma lição de que é preciso a gente não ter muito orgulho intelectual e achar que a gente domina todas as coisas. A pessoa lê um texto e fala, isso aqui é fácil, é simples, né? Há certas coisas misteriosas na própria Escritura, na própria revelação de Deus, que nos deve levar a uma atitude mais humilde e atenciosa. Sem fazer muito suspense, parece que o mistério agora começa a se ressaltar aqui. Verso 24, professor. Com a medida com que tiverdes medido, medirão também a vós. O que significa isso? Parece que mais mistérios aqui no caminho, né?
Pastor Alberto, vamos observar aí o que está acontecendo. Esse versículo 24 parece realmente mais misterioso, né? Olha, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão, e a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. É importante destacar que Jesus não está falando aqui que o que a gente faz vai vir contra a gente na sequência, né? Não é uma espécie de ideia geral para todas as situações, porque ele está falando isso depois do que foi dito em relação à candeia da luz. O que esse texto está querendo nos dizer é a nossa responsabilidade diante da manifestação desta palavra divina, da chegada do reino de Deus, né? Da mesma maneira como nós agirmos, vai haver um retorno em relação à nossa atitude. E quem mais tem, né? Quem mais é dado, esta pessoa vai ter uma cobrança maior, né? Mostrando aí essa relação de reciprocidade no que diz respeito à manifestação da luz ou da palavra divina para a nossa vida. A parábola do grão de mostarda diz que ela vai virar uma grande árvore e que as aves são que vão aparecer para aninhar-se em seus galhos. Que aves são essas que aparecem aqui no verso 32, professor? Prometo que é minha última pergunta, hein? Olha, pastor Alberto, aqui é interessante, né? Vamos lembrar que uma parábola, ela geralmente tem uma lição, né? Aqui nós temos a questão da árvore da mostarda, né? Que a mostarda da Palestina cresce até uns 3, 4 metros de altura, e de fato isso é claro que é uma árvore grande. Agora, não há um significado específico para as aves, como se as aves fossem um povo, se fosse não sei quem. Por quê? O que a parábola está mostrando é que a árvore cresce e ela se expande de uma sementinha até uma estrutura enorme. Da mesma maneira, o reino de Deus se porta assim. Não há significado específico das aves, porque a parábola tem uma verdade central e não detalhes de comparação. Bom, agora você abre bem a sua mente. Vem agora a aplicação da semente. Hoje no Rota 66, você estudou conosco Marcos, capítulo número 4. E o tema do nosso estudo foi essa semente não mente. Você viu como Jesus explicou com detalhes a respeito do reino de Deus, especialmente a partir da metáfora, ou melhor, das parábolas ligadas à semente. Pois é, meu prezado ouvinte, você já tem acompanhado bastante, ouvindo. Na verdade, você tem, de fato, recebido a semente. Agora, essa semente deve nos levar aí a uma profunda reflexão. A grande verdade é que quando a semente é lançada em seu coração, está na hora de tomar a sua decisão.